Irmãos, quantas vezes nós sentimos fome na alma e buscamos outros meios para sanar esta fome, que não o verdadeiro, o pão da vida. Para esta sede que você sente na alma, para este vazio que ocupa continuamente o seu coração, só existe uma fonte capaz de sanar esta necessidade, a água da vida, que é Jesus Cristo. Para a escuridão de trevas espirituais que rondam a sua vida, para os pecados que estão continuamente sobre você, lhe atormentando, estão lhe aprisionando para essas trevas espirituais, só existe uma forma de iluminar, de dissipar essas trevas, a luz do mundo, Jesus Cristo. Então nós precisamos, ao reconhecer as nossas necessidades, entender que para cada uma delas, Deus tem uma resposta. Deus tem uma forma, Deus tem um caminho, Deus tem um meio. Mas o inimigo é tão astuto que ele faz com que as pessoas olhem para alfarrobas, para lavagem, usando uma linguagem conhecida por nós, que é o que o texto tenta transmitir, e olhe para aquilo com desejo. Não é interessante isso? Como um jovem acostumado a comer do melhor na casa do seu pai, olha para a lavagem e começa a desejar isto. Como um homem e uma mulher vivendo uma relação segundo a vontade de Deus, em seu casamento, olha para coisas lá fora e vê mais atração nisso do que dentro do seu lar. Como uma pessoa vivendo um relacionamento seguro e feliz na presença de Deus, olha para festas e coisas que o mundo pode oferecer e vê mais luz, mais brilho e mais desejo em fazer essas coisas do que estar na casa do Pai. Como? Irmãos, ao percebermos a nossa grande necessidade, nós precisamos correr em direção a Deus, negar as propostas do inimigo. Eu não sei em que momento você está vivendo em sua experiência com Deus. Talvez algumas coisas que lhe estão sendo oferecidas, estão sendo recebidas e até, quem sabe, desejadas por você. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, há muitas coisas melhores do que isso na casa de Deus. Na casa do Pai, há muito melhor, há comida em abundância, há maneiras mil de sanar suas necessidades. Não recorra às propostas do mundo, nem do inimigo, porque isso não vai resolver o problema. O jovem aparentemente estava buscando um meio para resolver o seu problema, mas estava afundando cada vez mais. Só que nessa história uma coisa extraordinária acontece, quando ele finalmente cai em si. E agora a gente chega ao terceiro momento dessa história. Há na vida de todo ser humano, por mais triste que seja a sua condição, na vida de todo ser humano há um momento em que ele finalmente reconhece a sua condição, em que ele percebe o seu estado. E diante disso há uma decisão a ser tomada. Ou permanecer como está, ou buscar a verdadeira solução, que está em Deus. Quando aquele jovem olha para si, imagino ele também olhando ao seu redor e vendo aqueles porcos, e percebendo que, à medida em que convivia com esses animais, mais e mais se parecia com eles, se comportava como eles, estava sujo como eles, e desejava comer do que eles também comiam. Quando ele olha para a sua condição e percebe isso, então vem um pensamento, vem uma fagulha de esperança, porque ele se lembra da casa do seu pai. E ele pensa: o que eu estou fazendo aqui? Porque eu estou desfrutando dessas coisas, enquanto na casa do meu pai tem pão com fartura. Só que aí, irmãos, eu quero chamar a atenção mais uma vez para o que falei no início para vocês. Porque a decisão do jovem de voltar para casa é motivada pela mesma coisa que o fez sair de casa. Ele saiu de casa porque o seu interesse estava no que o pai lhe podia oferecer. E ele decide voltar para casa pelo mesmo motivo, pelo que o pai podia lhe oferecer e não pelo pai. Seria mais bonito se nesse momento a gente pudesse ler assim, nessa parte da história: vou levantar e vou estar com meu pai, porque é bom estar com ele, porque é maravilhoso desfrutar da sua presença, porque é melhor ter o abraço do meu pai do que viver aqui entre os porcos. Mas o jovem não volta pela presença, ele volta pelo pão, ele volta pela comida,
ele volta pelo que o pai podia lhe oferecer. Percebe como as pessoas estão vivendo, quer seja no contexto da igreja ou fora dela, uma relação com Deus que só está baseada nos presentes e não na presença. Nós pedimos pela cura, nós pedimos por dinheiro, nós pedimos emprego, nós pedimos pela resolução dos nossos problemas, mas nós não pedimos pela presença de Deus. Nós não pedimos mais do Espírito Santo, porque o nosso relacionamento com Deus deixou de estar baseado na presença para se basear em pedir e depois, quem sabe, agradecer, se nós lembrarmos pelo que recebemos. Mas ainda assim esse jovem volta. Ele se levanta e ele prepara o seu discurso. Ele talvez, na minha imaginação, escreve, deixa tudo prontinho. E ele diz: vou falar o seguinte para o meu pai: Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E ali tem uma proposta, não sei se você percebe isso, uma proposta baseada em troca, uma proposta de trabalho. Ele não volta para reatar a sua relação como filho, ele volta para ser um trabalhador. Ele volta para basear o seu relacionamento com seu pai dali por diante em troca. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses para dizer uma coisa para vocês. A relação com Deus nunca vai funcionar nesta relação meritória de troca, jamais. Porque uma relação de troca é uma relação profissional, é uma relação baseada no que eu posso oferecer a alguém, desde que ele me dê algo em troca. Isso não funciona com Deus, porque por maiores que sejam os nossos esforços, nada vai nos fazer merecer o favor de Deus. A relação de Deus para conosco não é uma relação profissional baseada na troca. Você não devolve o seu dízimo para que Deus lhe favoreça, nem a sua oferta por esse motivo também. Você faz essas coisas por gratidão a Deus, mas tudo o que Ele faz por você é porque Ele te ama. A relação com Deus não se baseia em troca, mas em dádiva, em amor. Quando você trabalha em seu emprego, recebe um salário ao final, ao início do mês, não é porque o seu chefe gosta de você, talvez até goste, mas não lhe paga por esse motivo, lhe paga porque você deu algo em troca. Imagine uma relação com Deus baseada nisso. Que triste seria se Deus só nos favorecêssemos quando tivéssemos condição de fazer algo por Ele. Então, quando o filho volta, o seu pai corre em direção a ele, o abraça, o beija, e antes que ele possa completar o seu discurso, o pai diz: tragam depressa uma roupa nova, tira essa roupa suja de lama, põe uma sandália nos seus pés, um anel no seu dedo, vamos festejar e vamos nos alegrar, porque eu não estou recebendo um trabalhador, é o meu filho que está de volta ao lar. Irmãos queridos, nessa noite eu quero que você reflita muito sobre o quanto o seu relacionamento com Deus está baseado no favor de Deus ou na presença de Deus. Uma coisa que foge à nossa percepção nessa história é o contexto em que ela é contada por Jesus. Observe comigo, para a gente terminar, versículo 1 do capítulo 15 diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Verso 2: os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E aí o versículo 3 diz que a partir disso Jesus então começa a contar as 3 parábolas. Agora pense comigo, não é o final dessa parábola contada por Jesus uma repetição da cena que está acontecendo naquele exato momento? Jesus comendo e conversando com pessoas que eram consideradas pecadoras, ali os publicanos, rejeitados, pessoas que reconhecem a sua necessidade, encontram em Cristo uma forma de sanar as suas necessidades. Só que por outro lado, 2 grupos: fariseus, escribas, pessoas que eram religiosas, estão olhando para Jesus e dizendo: olha lá, está vendo? Esse que diz ser o Messias come com pecadores. No final da parábola, o pai diz para o filho mais velho: seu filho está aqui, seu irmão está aqui dentro, nós estamos celebrando, nós estamos festejando, não seria melhor entrar e participar disso tudo? E observe que a história, ela não tem um final,
ela acaba aí. Porque a decisão cabia àqueles homens, escribas e fariseus. Eles iriam entrar e participar da festa, eles iriam estar ali perto de Jesus, independente do contexto, ou eles seriam um empecilho para aqueles que queriam se aproximar de Cristo, ou iriam sair e não participar da festa. Irmãos, a decisão também cabe a você e a mim. O que faremos diante deste amor incomparável do nosso Deus, que enviou seu Filho ao mundo para buscar e salvar aquele que se perdeu? Mas Ele não veio simplesmente salvar o mundo, Ele veio de uma forma muito particular e pessoal salvar você. E é por essa razão que o apóstolo Paulo declara: Jesus veio morrer pelo mundo inteiro, por todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. E ele fala isso não porque ele é o maior dos pecadores, mas porque ele entendeu que o que Jesus fez foi pelo mundo inteiro, mas de uma forma muito particular, foi por ele, foi por você, foi por mim. E Jesus está dizendo: é hora de celebrar, é hora de festejar. Mas eu quero que você viva comigo uma relação que é mais do que uma relação de alguém que está na casa, mas alguém que está no coração do Pai. Mais do que alguém que valoriza os favores de Deus. Irmãos, se eu pedisse para vocês falarem aqui por 1 minuto em oração, sem pedir ou agradecer, vocês conseguiriam orar dessa forma? Sem pedir ou agradecer, vocês conseguiriam orar só falando sobre Deus, o quanto Ele importa para você, o quanto Ele é especial para você? Você conseguiria declarar o seu amor por Deus durante 1 minuto? Quantas vezes a gente faz isso em oração? Pouquíssimas vezes, porque a maior parte do tempo estamos pedindo, ou se lembramos, agradecemos pelo que recebemos. Deus quer convidar você para morar, para estar com Ele continuamente, para pertencer ao Senhor. Se for desejo do seu coração nessa noite, estar na casa do Pai, não por interesse em seus favores, mas pela sua presença, eu quero convidar você, enquanto ouve essa música, a olhar para Deus e dizer: Senhor, eu volto para mais perto de Ti. Eu quero voltar a ter uma comunhão mais profunda contigo, não baseada no que o Senhor pode fazer por mim, porque eu entendi nessa noite que mais importante do que os presentes é a presença, mais importante do que as respostas é a presença do Senhor. Lembre-se de Jó, quando não teve suas respostas ou suas perguntas atendidas, respondidas por Deus, mas se deu conta de que Deus estava ali, ainda que fazendo mais questionamentos. Ele olha para Deus e diz: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou satisfeito, porque eu ainda estou doente, eu perdi tudo que eu tinha, só que os meus olhos te viram. Quando é que a gente vai chegar nesse nível de relacionamento com Deus, e se contentar só com a presença, ainda que não tenhamos respostas? Que Deus nos ajude, irmãos. Pela graça de Deus será possível nessa noite.